Pois é, né, minha amiga? Você já imaginou você nascer, assim, herdeira de uma empresa grande, bem situada e tal? Aí você, quando é criança, você olha e diz que maravilha, eu vou trabalhar aqui nessa fábrica, que também é minha, da minha família e tal. Aí você descobre que você é mulher e você não pode, não é? Pois foi isso que aconteceu com a Yara Fontana, herdeira da Sadia, né? Então, por isso ela escreveu um livro, Como Fritar as Josefinas, né? Que é uma brincadeira muito simpática, né? Com um produto da própria Sadia, que é a linguiça Josefina, né? Então, tá aqui a Yara Fontana comigo, com muita, não sei se posso dizer alegria, né? Eu fico alegre dela estar aqui, mas não sei se ela está alegre com essa situação e nem de estar expondo um problema que é dela para todos nós, né? Yara, eu quero te cumprimentar pela tua coragem primeiro, tá? Tua coragem de estar colocando em público essa questão que é importante para todas nós mulheres. Quero te cumprimentar por essa coragem, tá certo? E acho maravilhoso que você coloque o seu problema. Por que você não conseguiu trabalhar na empresa da sua própria família? Conte para mim. Porque eu acho que já vem uma condição, né, quase que histórica, digamos assim, né, que a empresa dificilmente dá oportunidades para herdeiros do sexo feminino, né? A tendência em geral, nesse caso e na maioria das empresas familiares, principalmente nas empresas familiares, que como dá para ver dentro do livro, eu coloquei uma estatística que as empresas familiares são as que mais discriminam as mulheres, né? Então, na verdade, o que aconteceu comigo não foi diferente de outras herdeiras, né? Existe realmente um preconceito quanto ao trabalho da mulher dentro do grupo empresarial. Quer dizer, a mulher acaba trabalhando muito pela empresa, mas é um trabalho não remunerado, não reconhecido como trabalho, né? Mas ela faz um trabalho de bastidores muito importante, só que ele não é de fato considerado como trabalho. Sim, você está dizendo nas mulheres, por exemplo, que estão acompanhando os diretores, as esposas, é isso que você está dizendo? Não, dentro do grupo familiar. Você está dizendo dentro do grupo familiar? Como assim? Que tipo de trabalho? A mulher tem um trabalho, por exemplo, aí no livro eu conto, né? A minha tia, ela experimentava a banha, ela fazia frituras em casa, ela fazia pão, para ver se o produto estava no ponto, sim, se estava certo. Controle de qualidade era na cozinha da casa da sua tia. No começo da empresa era isso mesmo. A minha mãe recebia os convidados do meu avô, o meu avô levava os convidados para visitar a unidade, né, de Concórdia, que ele tinha maior orgulho, e com razão, e a minha mãe os recebia, quer dizer, ela fazia um trabalho de apoio extremamente importante para a companhia. Só que esse trabalho não era, de fato, visto como trabalho, visto, né, como trabalho. É uma coisa de mulher, né? Do mesmo jeito que você organiza o jantar na sua casa, dá uma festa e tal, fazia parte das obrigações domésticas. Agora, qual é o problema de você ter uma herdeira? Você pode ter uma herdeira que não se interesse pelo negócio da família, pode ter outra que se interesse, assim como pode ter o herdeiro, o homem que se interessa, outro que não se interessa. Qual é o problema? Por que você simplesmente não pode chegar e assumir a sua parte? Qual é a sua parte no negócio? O que a sociedade espera, de fato, é que os homens se interessem e as mulheres se desinteressem, né? E quando qualquer um desses dois comportamentos não é de acordo com o esperado, cria muita... Na verdade, cria-se uma polêmica, né? Quer dizer, eu coloco no meu livro que eu acho muito difícil um herdeiro ser obrigado a trabalhar também. Quer dizer, da mesma forma que se discrimina as mulheres e é terrível não dar oportunidade a elas, para o homem também é muito difícil ser obrigado a ficar na empresa. Né? Quer dizer, já que você é herdeiro, você tem que trabalhar, você tem que assumir, você tem que fazer. Também não é justo. E é muito difícil. Quer dizer, na verdade, isso obedece já um preconceito, né? Ou um pré-requisito, né? Que vem historicamente e que não foi repensado. Quer dizer, o meu principal objetivo dentro desse livro é justamente que as pessoas comecem a pensar, né, numa sociedade mais livre e mais justa. Porque eu acredito, e também coloco isso no livro, que a vida útil da empresa familiar de 25 anos, né, que na verdade é uma vida curta, relativamente curta, né, se dê essa morte prematura justamente devido a esse fato, né, que as pessoas acabam trabalhando lá não por uma opção, né, assim, pessoal, mas por uma obrigação ou por uma exclusão, né? No caso, as mulheres são excluídas e não têm oportunidade. Então, eu acho que isso é muito complicado. Eu acho que a sua contribuição é muito importante, porque o Brasil é feito de quantas? Você tem esse dado de quantas empresas familiares? É a maioria, né? Eu tenho um dado estatístico mundial
que 50% a 60% da economia é gerida por empresas familiares. Né? Quer dizer, é um número muito alto. E as empresas familiares têm uma vida útil menor que as empresas estatais. Né? As empresas estatais têm em média 40 anos, as empresas familiares 25 anos. Né? Então eu atribuo a isso essa questão que passa de pai para filho obrigatoriamente e fim. Né? E não para a filha, né, nesse caso, que também é ruim. Quer dizer, então ela na verdade, segue um caráter hereditário que nem sempre dá competência. Né? Tá certo, é só hereditário. É só né? hereditário. E nem considera isso, nem leva em conta se você tem vocação ou não, se você tem preparo ou não, se você quer ou não, né? Às vezes um herdeiro pode querer ser artista plástico, claro. né? Não empresário ou não administrador de empresas. Eu coloco no meu livro, por exemplo, a questão que é muito difícil mesmo um pai, por exemplo, existe uma relação emocional muito forte. Então, como é que um pai vai falar para o filho que ele não tem competência também, sabe? Uhum. Quer dizer, na hora que você mistura afeto e negócios, vira uma confusão, é uma salada que é muito difícil manter a sanidade, no sentido assim, do que é melhor para o negócio, entendeu? Ou do que é melhor para a família. Quer dizer, na verdade, a mistura dos dois assuntos gera um problema por si só, sabe? Né? Até a própria relação, né? Que a relação familiar é uma, a profissional é outra completamente diferente. E aí eu pergunto assim, eu como mãe, né, me colocando, como que eu conseguiria, será, dizer para o meu filho que eu não vejo competência nele, sabe? É uma questão extremamente profunda, né? E de muita responsabilidade também, né? Então, eu abordo todos esses assuntos no meu livro que eu acho que são muito importantes para as pessoas começarem a refletir, né? Agora, você fez tentativas, né? Pelo que eu li de você, você fez 11 anos de tentativas na empresa familiar. E você não conseguiu vencer? Eu não consegui. E eu não consegui, de fato, eu não consegui que eles me estabelecessem um plano de carreira, vamos dizer assim, ou que eles que eles me definissem um cargo, né? Eu, a um determinado momento, depois que eu fiquei com o meu avô, trabalhei bastante tempo com o meu avô, quando ele veio a falecer, depois disso eu não consegui sequer ter um plano de carreira, sabe? Foi muito difícil. A minha persistência, eu acho que eu sou uma pessoa persistente, então eu fiquei lá 11 anos, né? Mas foi importante, porque no fim, eu acho que, bem ou mal, eu cheguei a fazer um trabalho que eu acho muito interessante, que eu gostei muito de ter feito, e fui encontrar meu caminho, sabe, por outras formas. Fora da empresa, Fora da empresa. O que você faz hoje? Eu tenho um restaurante, né, o projeto do livro, que já estou estendendo para um próximo livro de empresa familiar, que é um assunto que eu gosto muito, né, que eu acho muito envolvente e que eu gosto de estudar. Então, eu estou estudando, pesquisando e eu pretendo fazer mais algum trabalho nessa linha de empresa familiar. Você já pode adiantar alguma coisa desse seu próximo trabalho? Você já tem uma linha? Você já chegou a uma conclusão? O que você vai dizer? O que você pretende? Não, eu não... Ainda não estruturou coletando ainda. Material e não estruturei. Porque mesmo esse livro é muito recente, né? Eu fiz o lançamento faz uma semana. Quer dizer, eu estou acabando esse e já estou pensando no próximo. Mas você faz uma crítica muito séria à estrutura da empresa familiar, né? No momento que você coloca todos esses problemas e ainda esse conflito, né? Da confusão, que você chamou tão bem de salada, entre a relação familiar e profissional. O que você propõe como solução, ou delineia, pelo menos, você vislumbra alguma coisa, ou você acha que as empresas familiares no Brasil vão continuar tendo 25 anos? Não, a empresa... De vida média. Na verdade, ela começa familiar porque, naturalmente, para um empreendedor que está começando, acaba sendo muito mais barato, vamos dizer assim, e muito mais honesta, né, a colaboração de um filho, da esposa, do que de uma outra pessoa, mesmo porque muitas vezes ele não tem nem recursos para ter um contratado, um terceiro, né? Então todas as estruturas começam familiar por esse motivo, né? Quando elas passam para a segunda ou terceira geração, que começam a surgir os conflitos, né? E o que eu acho é que o que eu proponho é que comece a pensar, a gente vai ter que começar a pensar em alternativas. Quer dizer, eventualmente, uma terceira pessoa investindo no negócio para tirar aquele conflito direto família só, sabe? Ter um outro sócio, sei lá, se profissionalizar de alguma forma mais elaborada, vamos dizer, profissionalizar
o conselho mesmo, colocar pessoas de fora que façam a representação na sociedade, não só na gestão. Quer dizer, na verdade, eu proponho uma meditação sobre o caso, porque é um assunto muito novo nesse sentido, tá? De começar a pensar por que elas não sobrevivem tanto e o que se pode fazer para que elas possam melhorar. Mas eu acho que vai muito mais de reflexão mesmo, acho. É um trabalho muito difícil, mas eu acredito que dá para chegar a soluções. E se, eventualmente, no sistema familiar não houver, de fato, uma solução no sentido do relacionamento em si, é que se venda o negócio, sabe? Não espere o negócio acabar. Porque às vezes você vê, no meu caso, por exemplo, o projeto do meu avô é um projeto maravilhoso. Eu reconheço, sabe? E eu acho que a gente tem que estar atento para preservar isso, né? Porque, além do que, a empresa é uma obrigação social imensa. Ela tem 33 mil funcionários, no meu caso, e tantas outras, né, que já tiveram 100 mil e vieram a acabar, né? A empresa da sua família tem 33 mil funcionários. 33 mil funcionários. Você imagina o tamanho da responsabilidade social que nós temos com esse pessoal. Claro, com o país, com tudo. Com o país, com tudo. Nível de contribuição. Na verdade, eu acho que se a gente começar a pensar com antecedência, antes que os problemas ocorram de fato, antes que eles sejam insolúveis, a gente está fazendo uma contribuição imensa para a sociedade. Sem dúvida. Então, o que eu proponho é justamente isso, que a gente pare e comece a pensar em alternativas. Para essas estruturas das empresas familiares, alternativas para isso. Agora, uma delas já está clara, né? É repensar o papel do homem e da mulher, né? A sociedade americana já tem, né, com as fundações, né, onde os fundadores ou os herdeiros acabam doando às fundações parte do patrimônio, quer dizer, naturalmente se coloca um terceiro, que vai pensar diferente. E isso é muito importante na medida que, eu estava lendo até que um dos sócios da HP morreu e deixou 7 bilhões e 200 milhões de dólares, né, para uma fundação, e isso tem um papel social muito grande também. A sociedade, nessa reportagem que eu li, eles falam que a sociedade americana seria muito pior se não tivesse as fundações. Quer dizer, então eu acho que dá para fazer um conjunto de soluções muito, muito importantes para o Brasil que a gente vive. O que você diria para uma outra pessoa, uma outra mulher, uma amiga nossa do lado de casa, que tem um problema semelhante ao seu, que é uma herdeira familiar, que quer participar do negócio, que está enfrentando dificuldades? Qual seria o seu conselho da sua experiência? Eu diria para ela: minha filha, desista antes que te fritem como uma Josefina, ou continue e tente, pode ser que na sua empresa seja diferente? O que você diria? Eu acho que eu diria para ela respeitar o limite dela, sabe? Eu acho que cada um de nós tem um limite. O meu limite foi 11 anos, é um tempo muito longo. Muito longo. Né? Mas foi importante. Sim. Talvez sem ter chegado nesse limite eu não tivesse escrito o livro. Quer dizer, eu acho que cada um tem que chegar no seu limite, né? E tentar outras alternativas, fazer seu próprio negócio. Eu acho que é por aí. Mas eu acho que o principal é respeitar o seu limite, né? Maravilhoso. Yara Fontana, muito obrigada pela sua presença em Condição de Mulher, muito obrigada pela sua coragem, e eu tô doidinha para vir daqui 1 ano, 2, sair um outro livro da Yara. Esse aqui eu vou devorar e eu quero ver esse outro. Eu vou trazer a Yara de volta aqui, se ela quiser, para contar para você que conclusões ela chegou, não é, minha amiga? Tão importante. Obrigada, Yara. E para você, você já sabe, né? Condição de Mulher faz aquele intervalinho e volta já aqui pela sua rede Mulher de Televisão. Até já.